Chega mais, torcida botafoguense ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso. Vamos falar de Botafogo e Vasco, porque amanhã, 11h05 da manhã, tem o primeiro jogo aí da final do torneio de consolação para Botafogo e Vasco. A Taça Rio com um novo formato, duas equipes que disputam a Série B e estão aí com dois amistosos de luxo para poder ajustar tudo para a estreia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, o Botafogo, é claro, né, vai manter a base dos últimos jogos, né, não tem para onde correr. O Navarro já recuperado, alguns jogadores retornam, como o Gilvan. A base deve ser mantida, provavelmente a base deve ser mantida, e o Botafogo não deve ter grandes mudanças para esse jogo contra o Vasco. Mas o que eu quero ressaltar aqui com vocês é, será que Scritta entra em campo nesses momentos, galera? Muita gente acha que sim, outros acham que não, mas a grande verdade é que contra o Vasco, em jogo decisivo, a Scritta volta e meia entra em campo sim. Curiosidade sobre o confronto Botafogo e Vasco, galera. É uma das maiores diferenças em número de vitórias do futebol brasileiro. O Vasco já chegou a ter quase o dobro de vitórias para cima do Botafogo. Meus amigos. O Botafogo, mesmo nos tempos áureos, tinha uma extrema dificuldade de ganhar do Vasco da Gama, né? E nos 20 anos que ficou sem título nacional, essa vantagem aumentou e muito, né? A vantagem foi diminuindo com os anos 90, principalmente após a era Túlio Maravilha, né? Após a era Túlio Maravilha, o Vasco virou um freguesaço do Botafogo e, a partir daí, o Botafogo tem sempre mais vitórias do que derrotas para o Vasco, até os dias de hoje, né? A nossa última vitória, né, em clássicos no Campeonato Carioca foi exatamente contra o Vasco, né? 1-0 no ano passado, gol do Igor Cássio, né? Quem não se lembra aí, né? E a nossa última vitória em clássicos, no âmbito geral, também foi contra o Vasco. Na Copa do Brasil do ano passado, jogo de ida, gol de cabeça do Matheus Babi, Botafogo 1-0 no estádio Newton Santos, né? Então o Vasco, ele é o adversário ideal, talvez, para o Botafogo voltar a ter alegrias, que o torcedor anda muito cabisbaixo, muito triste, né? E volta e meia o Botafogo descola aí uns pontinhos para cima do Vasco, né? Mas a situação tá tão feia, galera, mas tão feia, que ano passado aconteceu algo que não acontecia há muito tempo. O Botafogo perdeu os 2 jogos do Campeonato Brasileiro para o Vasco. Apesar de ter eliminado o Vasco na Copa do Brasil, perdeu os 2, turno e retorno. Olha, isso não acontecia há milênios, né? Mas voltou a acontecer. Então a situação também não é animadora. Mas se a Scritta entrar em campo, o Botafogo só veio a perder para o Vasco um jogo decisivo no final do Campeonato Carioca de 2015 e 16. Tá? O Botafogo perdeu 2 finais seguidas para o Vasco. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. Né? A primeiro, o Botafogo amargava aí a Série B. O time era comandado pelo René Simões. Né? O Botafogo tinha até a vantagem dos 2 resultados iguais, mas aí tomou aquele gol do Rafael Carioca no apagar das luzes e a vantagem foi toda para o Vasco. No ano seguinte, também perdeu o jogo de ida e no jogo de volta, o Leandrinho abriu o placar por 1-0, mas o Rafael Vaz empatou e o Vasco conquistou 2 canecos para cima do Botafogo. Algo que não acontecia desde os primórdios da década de sei lá quanto, 40. Né? O Botafogo, volta e meia, conquista títulos em cima do Vasco. Foi assim em 1968, conquistando o Campeonato Carioca 4-0 para cima do Vasco. Voltou a conquistar um Campeonato Carioca, né, 21 anos depois, em cima do Vasco, em 1990. Gol do Carlos Alberto Dias, Botafogo conquistando o bicampeonato carioca. 7 anos depois, o Fogão conquista o Campeonato Carioca em cima do Vasco, também a Dimbalada, né? Quem não lembra daquele gol do Dimba, um belíssimo gol. Reboladinha de Edmundo, resposta do Gonça, né? Enfim, tempos bons, né? O Botafogo depois voltou a enfrentar o Vasco em jogos decisivos, jogos de turno, né? Aquele jogo sensacional em 2007, 4-4 na semifinal da Taça Rio, vitória nos pênaltis, 4-1, né? Aquela história do gol mil do Romário, né? E a partir daí o Vasco se tornou um grande freguês do Botafogo. Em turnos, né? Naqueles bons tempos de Campeonato Carioca, quando valia alguma coisa, né? 2010, quem não se lembra, Papai Joel na área, Botafogo tomou 6-0 do Vasco, Papai entrou,
Pegamos o Vasco na final da Taça Guanabara, 2-0, gol de Fábio Ferreira e Louco Abreu. Voltamos a bater o Vasco em 2012. Fernanda Maia ficou famosa, se hoje ela tá aí fazendo comercial Qual é o nome do mercado, produção? Esqueci, enfim. É por causa desse gol do Louco Abreu, né? Ela jogou a bola pro Márcio Azevedo bateu o lateral pro Maxwell, ou o contrário, jogou a bola pro Maxwell, é isso, né? A produção também. Né? Jogou a bola pro Maxwell bateu o lateral pro Márcio Azevedo falou, faz, louco. Louco foi lá e fez. Botafogo venceu o Vasco por 3-1 naquela final de Taça Rio. Foi o primeiro título, né? Por assim dizer. A primeira taça. Título não. A primeira taça que o Botafogo conquistou no seu estádio, né? 2012, 3-1 para cima do Vasco. 2013 voltou a conquistar mais uma taça no seu estádio com o gol do Lucas, lateral direito Lucas. O Botafogo venceu o Vasco por 1-0 na final daquela Taça Guanabara com Seedorf em campo. Inclusive ele participa do gol com um toquinho de calcanhar, né? Enfim, o Botafogo então tem uma tradição de vencer sempre o Vasco em grandes jogos, em jogos decisivos, né? Apesar de ter perdido 2 finais de campeonato carioca, né? E depois perdeu uma final de turno também. O Botafogo botou o time fraldinho, alguma coisa desse tipo. Todo o time estava lá em Barcelona por conta da Libertadores e teve uma final de Taça Rio aí. O Botafogo jogou quase o campeonato inteiro com o time reserva em 2017. O Vasco foi lá, ganhou de 2-0, mas não adiantou nada, perdeu para o Flamengo a final, né? E 2018, aí sim, valendo, né? Final de campeonato, o Botafogo fez tudo voltar ao eixo, ganhando o Vasco na final, 1-0, gol do Joel Carli, capitão Joel Carli, que hoje está de volta ao Botafogo. E nos pênaltis o Gatito Fernandes. Gatito tá vivo aí, galera? Produção, a vida? Gatito tá vivo, né? Pois é, pegou 2 pênaltis e o Botafogo foi campeão carioca para cima do Vasco, último título do Botafogo 2018, né? Tivemos aí um respingo, acho que foi a última alegria do ano, né? A última alegria do botafoguense, que foi a classificação na Copa do Brasil. O Botafogo venceu o Vasco 1-0, gol do Matheus Babi, no jogo de ida, e segurou o 0-0 em São Januário com o Vasco. Teve direito até a sambinha de Honda. O botafoguense estava iludido naquela época, né? Depois a ficha caiu, né? Do fantástico mundo do comitê, a ficha caiu. E aqui estamos para falar dessa final do torneio de consolação. Galera, a grande verdade aqui para botafoguenses e para vascaínos, isso aí não vale nada, né? É um torneio de luxo, mas eu acho que isso tem que valer responsabilidade para o treinador, principalmente do Botafogo, né? A cabeça do Chamusca, apesar de ter escapado da guilhotina, ainda está à vista. A gente ainda está de olho nela. Porque se o Botafogo não apresentar evolução nenhuma, a pressão vai ter que continuar, tá? O foco fugiu um pouquinho dessa questão esportiva, com as notícias aí da SA que estão sendo vazadas. Falei até aqui na primeira edição do nosso plantão. Mas para mim o foco é esportivo. Eu estou preocupado com o Botafogo dentro de campo também, né? Vou estar de olho nesse jogo com o Vasco. Qualquer coisa que acontecer, a gente volta a pedir a cabeça do Chamusca de volta. Porque o Botafogo precisa de um treinador e precisa de reforços, tá certo, galera? Então responde aí pra mim. Vocês acham que Escrita entra dentro de campo, meus amigos? Se entrar, dificilmente o Botafogo perde aí essa taça da consolação pro Vasco da Gama. Fico por aqui, meus amigos. Amanhã tem jogo, amanhã tem live, a gente se vê. Saudações alvinegras.